Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar hoje para vocês um tema que eu chamaria do setor de achados e perdidos da Bíblia, que a gente encontra em Lucas 15. Então, fiquem até o final, que vocês vão se surpreender. Bom, logo no início desse capítulo, no verso 1, ele já dá um panorama do que estava acontecendo. Pecadores e publicanos estavam se reunindo para ouvir Jesus. E aí, no verso 2, diz um outro público que estava ali, que eram os fariseus. Sabendo então Jesus qual era o público que estava ali ouvindo o que ele tinha a dizer, ele começa a sua primeira parábola falando sobre uma ovelha que foi perdida. Gente, vocês já perderam alguma coisa de muito valor? É horrível, né? A gente fica preocupado e desesperado para poder encontrar. Bom, nessa primeira parábola, que começa no verso 3, desse capítulo 15, Jesus diz que havia um pastor que tinha 100 ovelhas. E quando ele foi contar elas, ele viu que estava faltando uma. Ele tinha perdido 1% daquilo que ele tinha. Então, esse pastor deixa as 99 e ele vai procurar a sua ovelha amada perdida. E quando ele, enfim, a encontra, ele fica muito feliz. Jesus diz que ele coloca ela nos seus ombros alegremente. E quando ele volta à sua casa, ele chama os seus vizinhos e ele diz: olha, se alegrem comigo, porque a minha ovelha que estava perdida foi encontrada. Lindo isso, né? Realmente, quando a gente encontra algo de muito valor, a gente quer festejar, a gente fica muito feliz, né? Esse pastor, ele quer fazer uma festa e quer se alegrar com aqueles que estão ao seu redor por ter encontrado aquele 1% que estava perdido. E falando em alegria, então no verso 7, Jesus conclui essa primeira parábola dizendo de algo que faz o céu se alegrar. Vou ler para vocês. Olha, diz assim no verso 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus traz algo aqui falando sobre arrependimento. Quando há arrependimento em um coração de um pecador, o céu faz festa e se alegra. Mas como eu disse que esse é o capítulo do Achados e Perdidos, Jesus então conta uma outra parábola em seguida, também de algo que foi perdido. Jesus conta a história de uma moeda de prata, chamada em algumas versões como dracma, que essa moeda foi perdida. Uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. 10% do que ela tinha foi perdido. E aí ele diz, que mulher que perdendo, né, uma das suas 10 dracmas, então não vai acender uma candeia, colocar luz, varrer a casa, procurar com muito cuidado até que encontre a sua dracma. Né? E aí ele diz que quando essa mulher encontra a sua moeda de prata perdida, ela muito se alegra. Então ela também chama a vizinhança e diz, olha, alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha moeda perdida. E então, mais uma vez, Jesus reforça no verso 10, né, no fim dessa parábola, falando novamente o que alegra o céu. Então ele diz assim, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O próprio Deus, que é quem está diante da presença dos anjos, se alegra quando um pecador se arrepende. Maravilhoso, né? E eu quero trazer uma reflexão já aqui para vocês, antes de nós irmos para a última parábola desse capítulo. Quando nós falamos da ovelha perdida, ela é um animalzinho que estava ali no meio do rebanho. E quando ela se vê perdida, ela sabe que não está no seu lugar certo, ela sabe que se perdeu do seu pastor, só que ela não tem como voltar, ela não sabe voltar sozinha. Então, é necessário que o pastor vá até ela para poder encontrá-la. Da mesma forma, aquela moeda, por ser até um objeto, ela nem sabe que ela está perdida, né? Ela foi perdida, mas ela não tem a mínima noção de que ela está perdida. Mas a proprietária dessa moeda sente sua falta e vai, então, em busca de encontrá-la. Dito isso, vamos então agora para a terceira parábola, que também trata de algo perdido. Em algumas traduções fala que é a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que gastou tudo. Em outras versões diz que é a parábola do filho perdido. Essa é uma parábola muito conhecida, então vou falar resumidamente, né? Se trata de um pai que tinha 2 filhos e o seu filho mais novo diz para o pai que quer a sua parte na herança, mesmo o pai ainda estando vivo. Então ele pega todos aqueles bens e ele vai para longe do pai. Lá ele gasta tudo aquilo que o pai deu para ele e a fome chega na terra e como ele não tem mais nada, ele vai trabalhar para cuidar de porcos.
E Jesus diz que ele deseja comer a comida dos porcos, mas também ninguém dá a comida dos porcos para ele. E aí, gente, que lindo. No capítulo 17, diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O que chama atenção aqui é esse caindo em si. Parece que esse filho se arrepende daquilo que ele fez, né? Ele consegue dizer: eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Ele consegue enxergar o seu pecado, enxergar o seu erro. Então, ele decide retornar à casa do pai. Ele se levanta e ele vai até o pai. E aí a história diz que o pai já estava na estrada e quando ele avista o seu filho voltando, né, ele muito se alegra. Quando o filho se aproxima, esse pai, ele vai até o filho, o abraça, o beija. Então o filho começa a dizer ali tudo que ele tinha ensaiado. Mas quando ele vai dizer: não mereço ser seu filho, aquele homem nem deixa ele terminar de falar e já diz, né, para os seus servos: tragam uma roupa nova, tragam um anel, preparem uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Gente, eu confesso que quando eu li esse verso, eu pensei assim: não, mas esse filho, ele não estava perdido, ele que quis ir embora. E ele também não foi achado, porque ele que retornou. Ninguém foi atrás dele. Então, nas outras duas parábolas, né, a ovelha precisava de ajuda. A moeda nem sabia que estava perdida, precisava também de ajuda. Mas e esse filho? Ninguém foi ajudá-lo, né, buscar onde ele estava. Ele retornou e ele mesmo saiu. Não foi o pai que perdeu ele. E aí, gente? Mais interessante ainda é que eu estava fazendo essa comparação, né? O pastor perdeu 1%, a mulher perdeu 10%. Agora, esse pai que tinha 2 filhos, digamos então que ele perdeu 50%, perdeu tanto. E ele mesmo não foi procurar esse filho. Bom, o que nós podemos então aprender com isso que Jesus estava passando para aquele público? Esse filho mais novo, ele se perde no momento em que ele acha que ele não precisa do pai. No momento em que ele acha que ele pode viver uma vida longe desse pai, que ele pode se afastar desse pai e que outras coisas podem ser mais importantes para ele do que estar na presença, no convívio, no relacionamento com esse pai. É nesse momento que esse filho se afasta, que ele se perde. E quando ele é achado no momento em que ele se arrepende, que ele começa a entender o que ele deixou para trás. Nós começamos a pensar que esse filho provavelmente não tinha uma visão correta de quem era esse pai. Tanto que, até no momento que ele se arrepende, ele diz: vou pedir para o meu pai um lugar de servo. Esse filho acha que o seu pai não vai mais recebê-lo como alguém da família. Até porque ele já tinha ali pego a sua parte como herdeiro. Não restava mais nenhum lugar para ele, a não ser de servo. Mas então, esse rapaz, ele é encontrado. Ele é encontrado porque, ao se encontrar com esse pai, ele não tem um lugar de servo. Mas esse pai diz: o que eu tenho disponível para você é um lugar de filho. E eu não estou me preocupando se você pegou sua parte da herança, com o que você gastou, o que você fez. Eu estou feliz porque você retornou. E o lugar que eu tenho disponível para você é um lugar de filho. Então, ele é achado em um lugar onde ele acreditava que ele não poderia mais ocupar. Novamente, Jesus fala de uma festa, de uma alegria. Esse pai diz: matem um novilho e vamos fazer uma festa. O meu filho retornou, ele estava perdido e ele foi achado. De novo, Jesus diz a alegria que há no pai quando um pecador se arrepende. A palavra grega, que aqui é traduzida como arrependimento, é a palavra metanoia. Essa palavra, ela significava lá do grego uma mudança, uma transformação radical. Então não é um simples remorso daquilo que eu fiz, mas é uma atitude, uma transformação, uma mudança de rumo. É nesse momento, quando alguém se arrepende, que o céu faz festa. Que lindo, né? Você consegue se lembrar um momento da sua vida em que houve esse arrependimento,
em que você se deu conta do quão pecador você é, do quão distante você estava do Senhor, do quanto você necessitava ser encontrado, do quão perdido você estava. Com essas 3 parábolas, Jesus nos mostra quais são as 4 formas que nós podemos nos perder dele. Nós podemos ser como uma ovelha que sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. E ele nos encontra. Nós podemos ser como uma moeda que nem faz ideia de que está perdida, mas ele também nos encontra. Nós podemos ser como esse filho que conhece já o pai, mas se perde em não saber como que é realmente esse coração desse pai, porque provavelmente ele não se relacionava. Ele só queria aquilo que o pai tinha para dar para ele. Ele só olhava aquilo que aquele relacionamento podia dar de bom para ele. Ele não queria o pai, e sim as coisas do pai. Tá, mas qual é o quarto? Será que eu errei quando eu falei para vocês que tem 4 tipos de perdidos aqui nessas parábolas? Não. Infelizmente, eu não errei. Nós vemos aqui que cada um que foi encontrado, houve uma festa, uma alegria por ser achado. E se nós continuarmos lendo, então, essa última parábola do filho pródigo, quando o pai pede para que seja feita uma festa para esse filho que estava perdido, chega o seu filho mais velho. E esse filho, ele se recusa a participar dessa alegria e dessa festa que o pai está dando. Ele se recusa porque ele diz: eu trabalho para o Senhor como um escravo e você nunca me deu nada. Você nunca matou um boi para mim fazer uma festa com os meus amigos. E agora você faz uma festa para esse seu filho aí. Esse filho mais velho, ele estava muito perdido. Ele não chamava de irmão aquele que o pai chamava de filho. Esse filho mais velho se recusa a participar da festa, da alegria do pai. Esse filho se recusa a ser filho. Esse filho convive com o pai, mas não sabe quem é o pai. Esse filho não se arrepende. O pai sai da festa e vai pedir para ele: entra na festa, vamos nos alegrar juntos. Mas esse filho recusa. E é assim que Jesus termina essa parábola, com alguém que não participou da festa. Jesus deixa claro aqui que não existe lugar na festa para um coração que não se arrepende. Vejam que interessante. Aquilo ou aquele que reconhecia de que precisava de alguém para ser salvo, para ser encontrado, de fato foi achado. Tanto a ovelha, como a moeda, como aquele filho. Eles sabiam que eles precisavam de alguém. Eles não podiam ser seus próprios salvadores. Mas aquele que fica fora da alegria, fora da festa, é aquele que acredita que faz tudo e que pode se salvar, de que não precisa de mais ninguém, de que só precisa de coisas. Onde não há consciência de que se necessita de um Salvador, não tem como haver salvação por Cristo Jesus. E é até por isso que João Batista vem antes do ministério de Jesus já pregando o arrependimento. Quando diz que ele abre caminho para Jesus, é porque ele está o tempo todo tentando convencer as pessoas de que elas precisam de um Salvador, de que elas se arrependam, de que elas entendam, de que elas sozinhas não conseguem fazer aquilo que só Cristo pode fazer por nós. Então, que você possa refletir. Quem é você nessas 3 parábolas? Como o Senhor te encontrou? E que você peça para Ele que você não seja como esse filho mais velho, que vê o pai só como alguém em potencial que pode dar aquilo que ele quer, que vive trabalhando para ele como um servo e que não ocupa o lugar de filho, que não se relaciona com o pai, que não conhece o coração do pai. Se você chegou até aqui e de alguma forma essa mensagem mexeu com você, saiba que não são minhas palavras, minha forma de explicar, mas com certeza é o Espírito Santo de Deus agindo no seu coração. Seja para que você se arrependa, seja para que você hoje seja grato pelo momento em que você foi achado. Ele sabe como trabalhar dentro do seu coração. Eu sou apenas um instrumento dele, trazendo a palavra dele para você nesse dia. Então, que Deus te abençoe, que ele trabalhe no seu coração e até o nosso próximo vídeo.